Presta atenção nessa história, porque ela é daquelas que dá nó na cabeça da gente. É sobre vingança, é sobre concreto e aço, e é sobre um amor que surgiu onde não devia. A gente começa com Daniel, um cara que, vou te falar, tinha o futuro desenhado em régua e esquadro. Daniel era engenheiro, e não era qualquer engenheiro não. Ele era o tipo de gênio que conseguia ver a alma de um projeto, sentir se a estrutura ia aguentar antes mesmo de o primeiro caminhão de cimento chegar. O auge da carreira dele foi o edifício Ômega. 30 andares de vidro espelhado e linhas modernas, erguido no coração financeiro da cidade, imponente que só ele. O Ômega não era só um prédio para Daniel, era a prova de que ele existia, o monumento que ele tinha tirado da cabeça e colocado no céu. Ele respirava aquele projeto. Passava noites no canteiro de obras, discutindo cargas e tensões, ignorando a namorada e a própria saúde. O Ômega era o seu filho de concreto. Só que, meu amigo, o mundo corporativo é um ninho de cobra. E Daniel, com toda a sua genialidade técnica, era ingênuo demais para os jogos de poder. O chefe dele, o Dr. Aguiar, era o dono da construtora, um tubarão que cheirava dinheiro a quilômetros. Aguiar tinha o sorriso de quem te abraça enquanto enfia a faca nas costas, e ele fez exatamente isso com Daniel. A demissão veio como um raio em céu azul, bem na semana de entrega do prédio. Daniel estava na sala de reunião, mostrando os últimos relatórios de estabilidade, quando Aguiar entrou, não comemorando, mas com a cara fechada de quem tinha acabado de perder na loteria. Daniel, Aguiar começou, a voz grave e fria. Você sabe que confiança é a base de tudo o que fazemos aqui. Daniel balançou a cabeça confuso. Claro, doutor Aguiar. Algum problema com os relatórios? Problema? Temos um desastre. Os testes de estresse não fecharam. Temos falhas críticas no 3º e no 7º andar. Alguém sabotou os cálculos finais. E, infelizmente, todas as digitais levam ao engenheiro responsável pelo dimensionamento estrutural. Levam a você, Daniel. O chão sumiu. Daniel sentiu o sangue gelar. Ele, sabotador? Ele que tinha dormido abraçado com aquelas plantas por 3 anos? Isso é um absurdo! Eu revisei tudo. Eu alertei sobre a mudança de material que o senhor impôs no 7º andar, lembre-se. Eu disse que ia comprometer a... Aguiar o cortou, erguendo a mão como se afastasse uma mosca. Não me venha com desculpas, garoto. O fato é que o prédio, que deveria ser nossa obra-prima, está comprometido. Você está fora, imediatamente. Se tentar falar com a imprensa ou com qualquer órgão regulador, eu garanto que sua licença de engenheiro não valerá nem o papel em que foi impressa. Saia daqui e nunca mais pise neste edifício. A cena foi humilhante. Daniel foi escoltado para fora por 2 seguranças enormes, com a caixa de papelão na mão, cheia de troféus e memórias que agora pareciam lixo. Seus colegas, aqueles que ele havia ajudado e ensinado, desviavam o olhar. Naquele momento, Daniel não perdeu apenas o emprego. Ele perdeu a honra, perdeu a identidade. O Ômega, o filho que ele amava, tinha se tornado a arma que o feriu. Enquanto ele caminhava para longe, olhando para o brilho arrogante do Ômega, a dor se transformou em algo duro e frio, como o aço que ele tanto conhecia. Ele não era culpado. Ele sabia que as falhas existiam, sim, mas ele sabia que elas eram o resultado de cortes de custo e decisões apressadas impostas por Aguiar, que ele tentou desesperadamente corrigir. Ele tinha sido o bode expiatório perfeito, o gênio jovem e sem conexões que podia ser jogado debaixo do ônibus para proteger a reputação do grande doutor Aguiar. Naquele dia, Daniel jurou. Não um juramento teatral de cinema, mas um juramento silencioso, calcado nos anos de estudo e na raiva que lhe queimava o estômago. Ele voltaria. E quando voltasse, não seria para provar sua inocência, mas para expor a podridão de Aguiar e derrubar tudo que ele havia construído. Os anos que se seguiram foram duros. Daniel teve que sair da cidade grande, trabalhar em projetos menores, longe dos holofotes. Mas ele nunca parou de estudar o edifício Ômega. Ele tinha as plantas originais salvas em um HD criptografado, um hábito obsessivo de engenheiro.
Ele se tornou um especialista em patologia de estruturas, o cara que as construtoras chamam quando o prédio está rachando e ninguém sabe por quê. Ele aprendeu a farejar a fraude, a identificar o ponto exato onde a economia de material se transforma em risco de vida. O foco dele era cirúrgico, o 7º andar. Na época do projeto, Aguiar havia imposto uma mudança radical no design interno do 7º, que seria um grande centro de eventos. Para criar um vão livre maior, Aguiar forçou a redução de pilares estruturais e a introdução de uma viga de transição que Daniel considerava subdimensionada para a carga total do prédio acima dele. Ele avisou, mas foi ignorado. E o 3º andar? Era onde ficava a garagem principal. Daniel suspeitava que a laje de piso, devido à pressa na concretagem, tinha sido executada com um traço de cimento mais fraco do que o especificado, criando um ponto de fadiga prematura. Se ele conseguisse provar que essas falhas eram críticas e que Aguiar sabia disso desde o início, a vingança seria completa. Não bastava que Aguiar perdesse dinheiro. Ele precisava perder a credibilidade, o legado. 7 anos se passaram. Daniel estava de volta à ativa, mas agora com um nome diferente no mercado. Daniel Vasconcelos, consultor de risco estrutural, atuando de forma discreta, quase um fantasma. Ele estava mais velho, mais calejado, e os olhos, antes cheios de brilho, agora carregavam a dureza de quem viu o inferno e voltou só para acertar as contas. O retorno à metrópole foi planejado nos mínimos detalhes. Ele alugou um apartamento simples, a poucas quadras do edifício Ômega. De longe, o prédio parecia perfeito, uma estátua de prosperidade, mas Daniel via as rachaduras invisíveis, o câncer estrutural que ele tinha ajudado a plantar, sem querer. Ele precisava de um pretexto para se aproximar. Entrar no Ômega era quase impossível. O controle de segurança era digno de um cofre de banco. Ele precisava de acesso aos arquivos de manutenção predial, aos relatórios de inspeção periódica que Aguiar era obrigado a fazer. A oportunidade surgiu quando a construtora Aguiar ganhou a licitação para um projeto de revitalização urbana gigantesco no centro da cidade. Daniel soube, através de seus contatos, que Aguiar estava desesperado por um parecer técnico independente e impecável para garantir o financiamento de um banco internacional. Aguiar não podia usar sua própria equipe, pois o banco exigia neutralidade absoluta. Daniel se apresentou. Não diretamente a Aguiar, claro. Ele usou uma empresa de fachada que ele mesmo criou, com um currículo impecável montado ao longo de 7 anos de trabalho duro e pesquisa. Ele se vendeu como o único especialista capaz de emitir o laudo com a urgência e a precisão que eles precisavam. A reunião de apresentação foi tensa. Ele estava no luxuoso escritório da construtora Aguiar, mas não no Ômega. Estava em uma sede secundária. Daniel manteve a cabeça fria, a postura profissional impecável. Dr. Aguiar, meu trabalho é garantir que a estrutura não falhe, nem sob o peso do tempo, nem sob o escrutínio dos financiadores, disse Daniel, a voz firme e sem traços de ressentimento. Era difícil olhar para o homem que destruiu sua vida, sem sentir o estômago revirar. Mas ele estava ali para caçar, não para ser caçado. Aguiar, que estava mais velho, mais pesado, mas com o mesmo sorriso de tubarão, o avaliou de cima a baixo. Ele não reconheceu Daniel. Afinal, para Aguiar, Daniel era apenas um garoto que ele havia esmagado há anos. Daniel Vasconcelos, Aguiar pigarreou. Seu currículo é impressionante, mas seu preço é alto, e o prazo é apertado. Meu preço reflete a garantia de que o senhor não terá problemas legais ou estruturais futuros, rebateu Daniel, sustentando o olhar. E o prazo, eu garanto. Preciso apenas de acesso total aos projetos originais, incluindo as plantas de execução e os relatórios de solo. Aguiar assentiu, satisfeito com a arrogância controlada de Daniel. Ele precisava daquele laudo. Fechado. Você começa amanhã. O foco é o projeto de revitalização. Mas já que você é o cara da estrutura, eu gostaria que você desse uma olhada em um dos nossos prédios mais antigos, o edifício Ômega. Estamos planejando uma modernização na fachada, mas precisamos de uma revalidação da capacidade de carga. O coração de Daniel deu um salto. Ele mal podia respirar.
A vingança estava servindo a ele em uma bandeja de prata. Aguiar estava literalmente lhe dando a chave para inspecionar o prédio que ele pretendia derrubar. Será um prazer, Dr. Aguiar. O Ômega é um marco na cidade. Terei que solicitar acesso ao arquivo central de manutenção do prédio. Precisarei dos relatórios de inspeção dos últimos 5 anos, com foco especial nos andares 3º e 7º. São pontos críticos em qualquer estrutura de grande porte, Daniel disse, jogando a isca com a naturalidade de quem fala sobre o tempo. Aguiar não pestanejou. Perfeito. Vou designar alguém para ser seu ponto de contato lá. Alguém da minha confiança que conhece o prédio como a palma da mão. O dia seguinte amanheceu com Daniel sentindo uma mistura vertiginosa de nervosismo e euforia. Ele estava de volta. Ele iria entrar no Ômega como um convidado de honra e não como um demitido humilhado. Ele foi ao Ômega e a sensação foi avassaladora. O lobby era ainda mais grandioso do que ele se lembrava, todo mármore e aço polido. Ele subiu no elevador privativo, sentindo o peso da gravidade em cada centímetro cúbico de concreto que ele havia planejado. Ele foi levado ao 15º andar, onde ficava o escritório da gerência de manutenção predial. A sala era elegante, com janelas que davam uma vista panorâmica de tirar o fôlego da cidade. Ele estava esperando o gerente de manutenção, um senhor que ele vagamente se lembrava da época da construção. Mas quem entrou na sala não foi um senhor. Era Camila. Daniel paralisou. A respiração falhou. Ela entrou na sala com passos firmes, um sorriso profissional e uma prancheta na mão. Ela era alta, com cabelos castanhos escuros amarrados num coque impecável, vestindo um terninho azul marinho que exibia uma autoridade discreta. Ela era linda de um jeito que cortava o fôlego, com olhos castanhos brilhantes e focados. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Eu sou Camila Aguiar. Meu pai me designou para ser seu contato no edifício Ômega. Ela disse, estendendo a mão. Daniel apertou a mão dela. Aquele toque elétrico e inesperado quase o fez esquecer seu próprio nome. A pele dela era suave, mas o aperto era surpreendentemente firme. Camila, a filha do Dr. Aguiar. A garotinha que ele se lembrava de ver ocasionalmente no canteiro de obras, com uns 15 anos, sempre quieta e reservada, agora era uma mulher, e estava à frente dos negócios do pai. Camila, é um prazer, Daniel conseguiu dizer, a voz mais rouca do que ele gostaria. Ele precisava se recompor. Vingança primeiro, o choque da beleza em segundo. O prazer é meu. Meu pai me disse que você é o melhor. Eu cuido de toda a gestão de infraestrutura do Ômega. Conheço cada parafuso e cada metro de fiação deste prédio. O que você precisa para começar? Daniel piscou, tentando processar a informação. Ela era o ponto de contato. Isso significava que ele teria que interagir com ela constantemente. Isso era bom para o plano, acesso direto, mas era terrível para o coração. Eu preciso dos arquivos de manutenção, Camila. Especificamente, os relatórios de inspeção não destrutiva dos últimos anos e as medições de deslocamento vertical e horizontal. Ele explicou, forçando-se a manter o tom puramente técnico. Camila franziu a testa ligeiramente. Deslocamento? O Ômega é um prédio jovem. Não temos histórico de assentamento significativo. Prevenção, Camila. Em estruturas tão altas e complexas, a prevenção é a chave. Daniel respondeu, usando a desculpa perfeita. Ele precisava parecer um consultor excessivamente zeloso. Entendo. Os arquivos estão no subsolo, no arquivo morto. Não é um lugar agradável, mas estão todos lá. Vamos descer? Enquanto caminhavam pelo corredor, Daniel observava Camila. Ela tinha a mesma postura orgulhosa do pai, mas um jeito de andar mais leve, mais humano. Ela parecia gostar do trabalho, falar com paixão sobre a logística do prédio, sobre como as pessoas usavam o espaço. Ela era o oposto do pai. Aguiar via o Ômega como lucro. Camila via como um ecossistema. E essa diferença o intrigou. Daniel tinha passado 7 anos odiando o pai dela, e agora, de repente, estava lado a lado com a filha, sentindo uma atração proibida e perigosa. O arquivo morto era um labirinto úmido e empoeirado no 3º subsolo,
um lugar que o luxo do Ômega não alcançava. Enquanto Camila abria caixas empoeiradas, Daniel aproveitou para observar o ambiente. Ele estava no nível da fundação, perto da garagem que ele suspeitava ter falhas. Aqui estão os relatórios de 2018 a 2023, Camila disse, tossindo levemente. Os mais antigos estão em caixas mais profundas. Vai levar um tempo. Não se preocupe, eu sou paciente. Daniel sorriu, pegando a primeira caixa. Ele vasculhava os documentos, fingindo procurar os relatórios gerais. Mas seus olhos buscavam códigos e números específicos. Ele precisava encontrar o relatório da inspeção de 2019, que ele sabia que Aguiar havia maquiado ou escondido. Enquanto Camila se afastava para pegar água, Daniel pegou seu celular e tirou fotos rápidas de alguns mapas de manutenção. Ele notou algo estranho em um dos diagramas da fundação. Uma marcação à caneta, riscada, indicando uma anomalia na área do terceiro andar que havia sido ignorada. Achou o que procurava? Camila perguntou, voltando com 2 garrafas de água gelada. Quase lá. Este lugar é fascinante. O arquivo morto de um prédio é como o diário secreto dele, Daniel disse, aceitando a água. O contato visual era intenso. Ele sentia que ela estava tentando decifrá-lo, talvez por ordens do pai, talvez por curiosidade própria. Você tem uma paixão estranha por concreto, Daniel Vasconcelos. Ela riu, um som que fez Daniel se sentir momentaneamente desarmado. Eu amo o que é sólido, Camila. O que a gente pode confiar? Ele respondeu, e a frase saiu com um duplo sentido que só ele e o prédio poderiam entender. Ele passou o resto da tarde no arquivo, com Camila entrando e saindo, organizando a papelada e respondendo às suas perguntas. Ele descobriu que ela não era apenas a filha do chefe. Ela era uma engenheira civil formada, que havia decidido trabalhar na gestão predial. Ela realmente entendia de estruturas. No final do dia, Daniel tinha em mãos cópias digitais de centenas de páginas, mas faltavam exatamente os relatórios cruciais que ele procurava. Os relatórios de 2017 e 2018, os anos imediatamente após a inauguração, simplesmente sumiram. Camila, os relatórios mais antigos, os de 2017 e 2018. Não consigo encontrá-los. Eles deveriam estar aqui, Daniel disse, apontando para a sequência de caixas. Camila olhou para a lista de inventário. Você tem razão. Estranho. Eles deveriam estar aqui. Deixe-me verificar no sistema. Às vezes meu pai mandava digitalizar documentos sensíveis e arquivar o original em outro lugar. A palavra sensíveis fez Daniel despertar. Ele sabia que eram os relatórios que confirmavam as falhas estruturais iniciais. E onde seria esse outro lugar, Camila? Geralmente, no nosso arquivo particular. Fica na sala do meu pai, no 7º andar. Ela respondeu, sem perceber a bomba que estava soltando. 7º andar. O coração da falha estrutural, o local da viga comprometida e agora o esconderijo do segredo de Aguiar. E Daniel precisava entrar lá. Perfeito. Eu preciso desses relatórios. Sem eles meu laudo será incompleto, Daniel pressionou. Camila hesitou. A sala do meu pai é restrita. Eu posso tentar pegar os arquivos para você amanhã, mas não posso garantir que você possa entrar lá. Eu entendo, mas o ideal seria que eu pudesse checar a integridade física dos documentos. Daniel mentiu com facilidade. Para o laudo, preciso garantir que não houve adulteração. Camila suspirou pensando alto. Ele não está na cidade até o final da semana. Eu consigo a chave de acesso. Mas você me promete que será rápido e discreto? Não quero problemas com meu pai. Palavra de engenheiro, Daniel prometeu, sentindo a adrenalina subir. Ele estava a um passo de seu objetivo, o 7º andar. No dia seguinte, Daniel e Camila subiram diretamente para o 7º andar. O andar era diferente dos outros. Era o andar executivo, com poucas salas e uma decoração sóbria e de extremo bom gosto. O escritório de Aguiar era uma suíte colossal, com vista de 360 graus. Enquanto Camila destrancava a porta do escritório, Daniel sentiu uma onda de emoção. Ele estava de volta ao coração da besta. O arquivo está atrás daquela estante de mogno, Camila sussurrou. É um cofre. Meu pai tem mania de guardar os esqueletos de papel lá. Daniel se aproximou da estante. Camila digitou a senha do cofre e o painel de madeira deslizou,
revelando uma porta de aço. Aqui está. Fique à vontade, mas seja rápido. Se a segurança notar algo estranho, eu respondo. Ela alertou, olhando nervosamente para o relógio. Daniel entrou no pequeno cofre, que era climatizado e cheio de caixas de documentos antigos. Ele não estava ali apenas pelos relatórios. Ele estava ali para confirmar a falha estrutural. Enquanto revirava as pastas, ele encontrou o que procurava, os relatórios de inspeção de 2017. Eles detalhavam as tensões anormais na viga de transição do 7º andar, exatamente onde ele havia alertado. O relatório original sugeria a interdição imediata do andar para reforço, mas uma nota rabiscada à caneta por Aguiar, datada de 2018, dizia: resolvido com revestimento estético, sem riscos. Aguiar havia escondido o problema com gesso e mármore. Daniel tirou fotos de cada página, sentindo o gosto da vitória. A vingança estava quase completa. Ele tinha a prova de que Aguiar sabia do risco e o havia ignorado. Mas enquanto ele guardava o celular, seus olhos caíram sobre algo mais. Uma planta arquitetônica diferente, enrolada em um tubo azul. Não era a planta do Ômega, mas a planta de um projeto futuro de Aguiar. Naquele momento, ele ouviu a voz de Camila do lado de fora. Daniel, precisamos sair. Estou sentindo cheiro de fumaça. O cheiro era fraco, mas perceptível. Cheiro de queimado, vindo de algum lugar do prédio. Daniel ignorou a planta futura e se concentrou no presente. Se havia fumaça, poderia ser um pequeno incêndio elétrico. Mas a paranoia do engenheiro falou mais alto. Onde está o painel de controle do 7º andar? Ele perguntou, saindo do cofre. Na sala de manutenção, perto da escada de emergência. Por quê? Se for um incêndio, temos que garantir que a estrutura não seja afetada pelo calor. E se for elétrico, pode causar um pico de tensão. Daniel explicou, pegando sua maleta. Eles correram para a sala de manutenção. Daniel abriu o painel elétrico principal. Nenhum sinal de incêndio ali, mas os sensores de fumaça estavam disparando em outro ponto. O alarme geral vai tocar em 1 minuto. Temos que descer. Camila disse pálida. Não, espera. Daniel sentiu um tremor sutil sob seus pés. Você sentiu isso? O quê? Eu só senti meu coração acelerar. Ela respondeu. Um microassentamento. O prédio está se mexendo. Daniel disse com a voz dura. Ele sabia que o 7º andar era o epicentro da falha. O calor de um pequeno incêndio, ou mesmo a vibração de um pico de tensão, poderia estar forçando a viga de transição além do seu limite. Camila, escuta. Eu preciso te falar uma coisa sobre este prédio. Algo que seu pai escondeu. Daniel começou, a vingança de repente parecendo vazia diante da ameaça real. O 7º andar não é seguro. Há uma falha crítica na viga principal. E se o prédio está vibrando, precisamos sair daqui, agora. Camila o olhou, incrédula. O que você está dizendo? Que o Ômega vai cair? Não cair, mas pode haver um colapso localizado. E nós estamos bem em cima dele. Vamos para a escada de emergência, rápido. Eles saíram correndo da sala de manutenção. O alarme de incêndio começou a tocar estridente. Enquanto corriam pelo corredor, Daniel agarrou o braço de Camila. Ele precisava não apenas salvar a si mesmo, mas salvar ela. A atração que sentia se misturou ao terror. Ele não podia permitir que a filha do seu inimigo morresse por causa do erro dele. Chegando à porta da escada de emergência, Camila parou, olhando para trás. Meu pai me disse que você era um gênio, mas você está me assustando, Daniel. O que você sabe que eu não sei? Daniel olhou para ela, a verdade amarga na ponta da língua. Ele estava prestes a confessar toda a sua história de injustiça e a ameaça estrutural, quando um estrondo seco e alto veio de baixo. Um som de concreto rachando, misturado ao grito abafado de pessoas. O tremor agora era inconfundível. Eles não tinham tempo para conversar. O 3º andar está cedendo, Daniel gritou, puxando Camila escada abaixo. O piso da garagem não aguentou. Temos que descer antes que o 7º andar perca o suporte. A corrida pela escada de emergência começou, e Daniel sabia que naquele momento a vingança tinha acabado. Agora era uma corrida contra o tempo para salvar vidas, incluindo a da mulher que ele estava começando a amar, a filha do homem que ele jurou destruir.
E ele carregava o segredo que poderia salvar ou condenar a todos. O segredo estava em suas mãos, nos relatórios fotográficos que provavam que Dr. Aguiar era um criminoso. E o 7º andar, que era o palco de sua vingança, estava prestes a se tornar o palco de um desastre. O que ele faria com a informação? Usaria para destruir Aguiar e expor o risco? Ou usaria para salvar Camila e o prédio que ele tanto amava odiar? A resposta estava nos próximos passos, na fumaça que subia e no medo que os unia. Ele tinha que escolher entre a justiça e a vida. E a vida estava segurando a mão dele, correndo escada abaixo. Escada de emergência, meu amigo. A gente sempre vê em filme, mas estar nela quando o chão está tremendo é outra história. O barulho do alarme de incêndio era ensurdecedor, mas o som que gelava a espinha de Daniel era o do concreto rachando. Não era um som de explosão. Era um som profundo, como se o prédio estivesse reclamando, um gemido de morte. Daniel puxava Camila escada abaixo, 2 degraus por vez. A vingança, que até 5 minutos atrás era a única razão de sua existência, agora parecia um pedaço de papel inútil que ele tinha na mão. A vida dela era mais importante. A vida de todas as pessoas ali era mais importante. Me solta, Daniel! O que está acontecendo? O que é esse barulho? Camila gritava, tentando acompanhar o ritmo frenético dele. Eles estavam no 7º, o epicentro. É o 3º andar! A laje da garagem cedeu, Camila. A pressa na concretagem, o traço fraco, tudo o que eu te falei sobre prevenção. Aguiar economizou onde não devia. Daniel despejou sem fôlego. Ele não estava mais mentindo sobre ser um consultor zeloso. Ele estava falando a verdade nua e crua de um engenheiro desesperado. Meu pai disse que estava tudo dentro das normas, ela rebateu. Mas o medo estava em seus olhos. Ela era engenheira e sabia o que o colapso de uma laje de garagem significava para o resto da estrutura. Normas maquiadas, ele sabia. E o pior não é o 3º, é o que ele sustenta. Daniel continuou, passando pelo 6º andar. O 7º tem uma viga de transição subdimensionada. É o ponto fraco. Se o impacto do 3º andar se propagar, a viga aqui no 7º vai falhar e o que estiver acima dela despenca. Camila parou subitamente, escorada no corrimão, o rosto branco. Você está dizendo que estamos correndo de um colapso em cascata? Estamos correndo para a base. E se você quiser salvar as pessoas, você tem que me ouvir agora, Daniel disse, segurando o rosto dela nas mãos. A fumaça que subia do 3º andar começou a engrossar na escada. Não vamos parar no térreo. Temos que ir para o subsolo, o mais perto possível da fundação. É o ponto mais forte. Eles recomeçaram a descida. No 4º andar, o ar ficou pesado. O cheiro de fumaça era intenso, misturado a um odor metálico de fricção e concreto moído. O que causou isso? O fogo? Camila tossiu. Não, o fogo é consequência. O que causou isso foi a vibração. Daniel pensou alto. Sabe o que tem no 3º andar, além da garagem? A sala de máquinas de ar-condicionado e o gerador de emergência. A falha no concreto da laje pode ter sido desencadeada por uma vibração anormal, talvez um caminhão pesado demais, ou o próprio gerador, que ligou com o alarme. Ele estava pensando como um engenheiro, mas agindo como um herói de filme de ação. Ele estava se arriscando por ela, pela filha do seu inimigo. Quando chegaram ao 3º andar, a cena era de terror controlado. As portas corta-fogo estavam fechadas, mas dava para ouvir os gritos e a sirene dos carros de bombeiro chegando lá embaixo. Daniel forçou a porta de aço, apenas para espiar. A fumaça era densa, mas ele conseguiu ver. Uma área da laje da garagem, onde ficava o estacionamento VIP, tinha se esfarelado. Não era um buraco gigantesco, mas o suficiente para desestabilizar os pilares próximos e forçar a estrutura de forma perigosa. Vamos, Camila, não podemos parar. Ele a puxou, ignorando o 3º andar e descendo para o 2º. Você tem que ligar para alguém, para a defesa civil. Meu pai está no exterior, eu sou a responsável, Camila disse, tentando pegar o celular, mas as mãos tremiam. Não adianta ligar para o seu pai agora. E se você ligar para a defesa civil dizendo que o prédio vai cair, vai ser o caos. Temos que ser cirúrgicos.
Precisamos de um ponto de apoio, Daniel disse, parando no primeiro andar. O térreo estava lotado de gente correndo, mas a maioria estava sendo direcionada para as saídas. Vamos para o subsolo. Eu preciso de um ponto de referência para checar a inclinação, Daniel insistiu. Eles desceram mais 2 lances, entrando no subsolo, que era o arquivo morto onde estiveram mais cedo. O lugar estava deserto, mas a vibração era mais forte ali, reverberando nas fundações. Daniel largou a maleta e tirou uma ferramenta pequena e de alta precisão, um inclinômetro digital que ele sempre carregava. Ele o colocou em um pilar de sustentação principal, a poucos metros de onde as caixas de arquivos estavam. Me diz o que está acontecendo, Camila exigiu, olhando por cima do ombro dele. O display do inclinômetro mostrava um número que fez o sangue de Daniel gelar. 0,15 graus de inclinação vertical. Não parecia muito, mas em um prédio de 30 andares, isso era uma catástrofe iminente. O prédio está se movendo, está assentando de forma irregular. Se passar de 0,2, temos que evacuar tudo e rezar, Daniel sibilou. Camila olhou para o pilar, depois para Daniel. Ela viu a verdade em seus olhos. A confirmação de que ele não era apenas um consultor, mas alguém que conhecia a alma podre daquele projeto. Você sabia disso o tempo todo, não é? Por que você voltou, Daniel Vasconcelos? A voz dela era baixa, mas carregada de traição e medo. Daniel respirou fundo. O momento da verdade. Ele tinha que escolher entre manter a fachada para a vingança futura ou ganhar a confiança dela para salvar o prédio. A vingança perdeu. Eu sabia por que eu projetei este prédio, Camila. Eu sou Daniel Almeida, o engenheiro que seu pai demitiu 7 anos atrás, acusando de sabotagem, ele confessou. Camila deu um passo para trás, chocada. O nome Daniel Almeida. Ela se lembrava vagamente o burburinho de anos atrás sobre o garoto gênio que tinha sido expulso. O quê? Mas por quê? Porque seu pai fez cortes de custo que comprometiam a segurança e eu tentei impedi-lo. Ele me transformou no bode expiatório para cobrir o erro dele na laje do 3º e na viga do 7º. Eu voltei para provar que ele estava errado e para derrubar o legado dele. Mas agora, não importa. O prédio está falhando, Camila. O 7º andar está sob pressão máxima. Se a viga de transição forçar, o prédio vai se partir. Camila processou a informação rapidamente. O choque deu lugar à raiva, mas não contra Daniel, e sim contra a revelação. Meu Deus, os relatórios, aqueles que estavam no cofre, eles confirmam isso? Daniel assentiu. Estão no meu celular. Eu tirei fotos. Seu pai sabia do risco, Camila. Ele colocou o gesso em cima de uma bomba. A raiva dela se desfez em pavor. Ela não era apenas a filha do Aguiar. Ela era uma engenheira. A responsabilidade pesou sobre seus ombros. O que fazemos? Temos que avisar os bombeiros, a defesa civil. Se dissermos que é uma falha estrutural generalizada, eles vão evacuar o quarteirão. O pânico pode fazer mais vítimas. Precisamos de uma solução localizada e rápida, Daniel disse, o cérebro girando a 1000. Ele olhou para o inclinômetro novamente. A inclinação estava estável em 0,15. O prédio estava segurando. Por enquanto. O problema é a carga no 7º andar, Daniel explicou. O colapso parcial do 3º andar tirou o suporte de alguns pilares. A carga está sendo redistribuída para a viga do 7º andar. Temos que aliviar essa carga, imediatamente. Mas o 7º andar é o andar executivo, só tem salas e escritórios. Sim, mas o andar de cima, o 8º, tem uma sala de servidores gigantesca, cheia de equipamentos pesados. Temos que cortar a energia do 8º andar e, se possível, começar a retirar os equipamentos mais pesados, Daniel disse. E como vamos fazer isso? O prédio está em evacuação. Você é a filha do chefe. Você tem acesso a tudo. Eu te guio, mas você tem que comandar. Você precisa ligar para o chefe da segurança e dizer que precisa isolar o 8º andar por causa de um vazamento de água grave, que pode afetar os servidores. Não mencione a estrutura, Daniel instruiu. A mentira era necessária para evitar o pânico total. Camila pegou o celular, as mãos ainda tremendo, mas a voz firme.
Ela ligou para o chefe de segurança, um tal de Tenente Braga, e usou a autoridade de seu nome e a urgência da situação. Braga, confuso, concordou em isolar o 8º andar e enviar uma equipe para avaliar o vazamento. Agora vamos subir até o 8º. Temos que garantir que a equipe de Braga consiga tirar o máximo de peso possível, Daniel disse, pegando a maleta. Eles voltaram para a escada, subindo contra o fluxo de pessoas que saíam do térreo. A cada passo, Daniel sentia a tensão estrutural. Era como caminhar sobre gelo fino. Chegar ao 8º andar foi um desafio. A escada estava quase vazia, mas o ar-condicionado do andar estava desligado, e o cheiro de ozônio, o cheiro de máquinas superaquecidas, era forte. O 8º andar era um mar de racks de servidores, cabos e luzes piscando. Braga e 2 seguranças estavam lá, confusos, apontando para o teto. Doutora Camila, onde está o vazamento? Não vejo nada. Braga perguntou impaciente. Está vindo do andar de cima, tenente. Mas o risco para os servidores é imediato. Precisamos desligar as máquinas mais pesadas e remover esses hacks imediatamente. Camila ordenou, assumindo o papel de líder. Braga olhou para Daniel, que estava com o inclinômetro na mão. Quem é o senhor? Sou o consultor estrutural, Daniel Vasconcelos. Estou aqui a pedido do Dr. Aguiar. O vazamento pode ter afetado a capacidade de carga do piso, tenente. Segurança em primeiro lugar. Daniel interveio, usando sua identidade falsa para dar peso à ordem. Braga, que era um homem de regras, hesitou. Mas os servidores são vitais para as operações. O que é mais vital, tenente? Os dados ou a vida das pessoas lá embaixo? O senhor vai assumir a responsabilidade se o piso ceder? Daniel o cortou, usando a tática de medo que Aguiar usava tão bem. Braga cedeu. Certo, vamos tirar os hacks mais pesados, mas tem que ser rápido. Os bombeiros estão assumindo o controle do térreo. Daniel sabia que remover os hacks não resolveria o problema. Apenas daria alguns minutos a mais. Ele precisava de mais. Ele olhou para Camila, que entendia o desespero em seu olhar. Camila, eu preciso de acesso à sala de controle de manutenção no 15º andar. Eu preciso ver as plantas elétricas e hidráulicas do 7º andar. Se a viga de transição estiver rachando, eu preciso injetar um agente de cura rápida nela. É a única chance. Agente de cura? Daniel, isso leva dias para curar. Eu sei, mas eu desenvolvi um polímero de injeção que solidifica em horas. Eu tenho a fórmula. Eu estava testando para o projeto de revitalização. Está na minha maleta. O polímero era um segredo industrial que Daniel havia desenvolvido em seus anos no exílio. Ele não planejava usá-lo para salvar o Ômega, mas sim para provar que Aguiar não investia em tecnologia de ponta. Tudo bem, eu consigo o acesso, mas não podemos usar o elevador. A vibração pode desestabilizá-lo, Camila disse. Eles subiram mais 7 andares a pé. Uma escalada de dor e ansiedade. No 15º andar, a sala de gerência de manutenção estava deserta. Camila usou seu cartão de acesso para abrir o cofre de plantas. Daniel pegou a planta do 7º andar e a estendeu sobre a mesa. Aqui, a viga de transição. Ela está aqui. Daniel apontou para uma linha grossa e curva. Eu preciso injetar o polímero em 3 pontos críticos ao longo do vão. E como vamos injetar isso? Precisamos de equipamentos pesados, de perfuração. Não. Na época da construção, eu insisti que fossem instalados tubos de monitoramento de tensão para a viga, caso ela precisasse de manutenção futura. Seu pai me chamou de paranoico, mas ele instalou. Os tubos estão escondidos atrás do acabamento de mármore no 7º andar, perto da sala de Aguiar. É ali que teremos que injetar, Daniel explicou, seu dedo traçando a planta. E você tem todo o equipamento para fazer isso na sua maleta? Camila perguntou incrédula. Não, eu tenho a substância química, mas eu preciso de uma bomba de alta pressão e de um sistema de mistura rápida. O caminhão de manutenção da construtora Aguiar tem que ter isso. Onde ele fica estacionado? No 2º subsolo, mas a entrada está isolada. Vamos ter que improvisar. Camila, você precisa ligar para o seu contato na manutenção, o Zé. Ele é o chefe da frota.
Peça para ele trazer o caminhão para a rua lateral e nos encontrar no 7º andar, com o máximo de urgência. Diga que é um teste de estabilização de emergência. Camila fez a ligação, a voz agora totalmente sob controle. Ela era Aguiar em miniatura, mas com a honestidade que faltava ao pai. Ela estava arriscando a reputação e a carreira dela por um homem que ela mal conhecia e por um prédio que ela acabara de descobrir que era uma fraude. A descida do 15º para o 7º andar foi a mais tensa de todas. Quando chegaram ao 7º, o andar estava vazio, exceto por alguns policiais que tentavam isolar a área. A fumaça que subia do 3º andar estava começando a se dissipar, mas o silêncio era mais assustador do que o barulho. O que aconteceu com a fumaça? Camila perguntou. O fogo elétrico deve ter sido controlado pelos sprinklers no 3º andar, mas o dano estrutural continua, Daniel disse, apontando para o chão. Havia uma microfissura, fina como um fio de cabelo, que corria pelo mármore polido, começando perto da porta do escritório de Aguiar e se estendendo para o centro do andar. É isso. A viga está falhando, Daniel sussurrou. Eles precisavam agir rápido. Daniel correu para a parede de mármore, perto de onde ficava o cofre. Camila, eu preciso que você me ajude a quebrar o mármore. O tubo de injeção está a uns 30 centímetros daqui. Eles usaram extintores de incêndio e pedaços de canos que Daniel encontrou na sala de manutenção do 7º andar para quebrar o acabamento. O barulho era ensurdecedor, mas a adrenalina os impulsionava. Nesse momento, o telefone de Camila tocou. Era Zé, o chefe da frota. Doutora Camila, estou na rua lateral, mas a polícia não está me deixando entrar. Eles disseram que a área está isolada por risco de desabamento. O pânico atingiu Camila. Risco de desabamento? Como eles souberam? Provavelmente o tenente Braga viu a inclinação. Droga! Daniel praguejou. A evacuação total estava prestes a começar, o que significava que ele perderia a chance de injetar o polímero. Camila, você tem que usar seu nome. Diga que é uma ordem direta do seu pai e que o caminhão de manutenção tem um sistema de bombeamento de água para apagar um foco de incêndio que eles não viram. Invente qualquer coisa, mas ele tem que subir. Camila, com a voz embargada, convenceu a polícia na rua a liberar a passagem do caminhão. Enquanto esperavam, Daniel olhou para Camila, que estava suja de poeira de mármore e suor. Aquele era o momento mais íntimo de suas vidas. A atração era palpável, forjada no medo compartilhado. Por que você está fazendo isso, Daniel? Você poderia ter me deixado lá embaixo, usado os relatórios para destruir meu pai e ter se vingado. Por que está arriscando tudo para salvar o prédio dele? Daniel olhou para a microfissura no chão, depois para os olhos dela. Porque eu amo engenharia, Camila. Eu amo o ômega. E porque eu não posso deixar você morrer por causa do erro dele, Daniel confessou, a voz baixa. O silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo som distante das sirenes. O que Daniel não disse em voz alta era que, no meio daquele caos, ele tinha se apaixonado. Não pela filha do Aguiar, mas pela engenheira valente e decente que estava ao seu lado. Em questão de minutos, o caminhão de manutenção da construtora Aguiar, um veículo grande e azul, chegou à rua lateral e, sob escolta policial, foi autorizado a entrar no estacionamento de serviço do térreo. Zé, o motorista, um senhor de bigode grosso, estava apavorado. Doutora Camila, o que está acontecendo aqui? Eu trouxe a bomba de injeção como a senhora pediu, mas a cidade toda está de olho. Zé, não temos tempo. Precisamos da bomba e da mangueira de alta pressão aqui no 7º andar. Você consegue subir o equipamento pela escada de serviço? O quê? A bomba pesa uns 150 quilos e a mangueira é grossa. Daniel, e agora? Camila perguntou pálida. Eu te disse que a gente ia improvisar. Zé, o caminhão tem que ter um sistema de elevação ou um braço hidráulico, certo? Daniel perguntou. Tem, mas só chega até o 5º andar no máximo. Não importa. Zé, pegue a bomba, a mangueira e o reservatório de mistura e encontre a gente no 5º andar. Vamos subir o resto na mão, Daniel ordenou. A ideia era insana.
Subir 150 quilos de equipamento por 3 andares de escada de emergência, com um prédio tremendo. Mas não havia escolha. Daniel e Camila desceram correndo até o 5º andar, onde encontraram Zé, suado e xingando com o equipamento. A cena era surreal. O engenheiro demitido, a filha do chefe e o motorista, puxando e empurrando a bomba pesada pelos degraus. O esforço físico era extenuante. No 6º andar, Daniel sentiu uma pontada na coluna, mas ignorou. Ele precisava salvar o Ômega. Ele precisava salvar Camila. No 7º andar, eles montaram a bomba de injeção ao lado do pilar exposto. Daniel abriu sua maleta e tirou um frasco de metal. O polímero. Zé, você sabe montar o misturador rápido. Camila, você vai monitorar a pressão. A injeção tem que ser lenta e constante. Se for rápida demais, a pressão pode explodir a viga. Daniel instruiu, despejando o líquido no reservatório. Enquanto Zé misturava o agente químico, Daniel olhou para o inclinômetro novamente. 0,17 graus. O prédio estava se movendo mais rápido. Rápido! Não temos tempo! Daniel conectou a mangueira ao tubo de injeção e ligou a bomba. O barulho do motor da bomba se juntou ao som das sirenes e ao barulho surdo do concreto se ajustando. A injeção do polímero começou. Camila monitorava o manômetro, a testa franzida. Pressão subindo. 150 psi. 200. Mantenha em 250. Não passa disso, Daniel gritou. O cheiro do polímero era forte, químico, misturando-se à poeira. Daniel sentiu o chão vibrar novamente, mais forte dessa vez. O prédio estava protestando contra a injeção. Era como um paciente reagindo a uma cirurgia de emergência. Camila, o inclinômetro! O que diz? Daniel gritou, enquanto segurava a mangueira com força. Ela olhou para o display. 0,18. Está subindo, Daniel! Está a 0,18! A injeção está forçando a estrutura antes de curar. Temos que ser mais rápidos. Eles continuaram a injeção por mais 5 minutos agonizantes. Daniel viu a microfissura no mármore se alargar ligeiramente. Se a viga falhasse agora, o colapso seria instantâneo. De repente, Camila gritou. A pressão estabilizou! E o inclinômetro parou! Daniel desligou a bomba. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O que aconteceu? Zé perguntou ofegante. O polímero começou a curar. A viga aguentou. Por enquanto, Daniel disse exausto, limpando o suor do rosto. Eles tinham ganhado tempo. O Ômega não desabaria imediatamente. Mal tinham respirado aliviados, a porta do 7º andar se abriu com violência. Não era a polícia, era Dr. Aguiar. Ele estava de volta à cidade, e a primeira coisa que fez foi correr para o epicentro do desastre. Ele estava acompanhado por seu chefe de segurança e por 2 homens de terno que Daniel reconheceu como advogados. Aguiar parou na porta, olhando para a cena. O mármore quebrado, a bomba de injeção, a poeira, e sua filha Camila, suja e ao lado de Daniel Vasconcelos, o consultor que ele havia contratado. O rosto de Aguiar foi de alívio por ver a filha, a fúria por ver o estrago e, por fim, a desconfiança. Camila, o que diabos está acontecendo aqui? Que destroço é esse? E por que você está com esse equipamento? Aguiar exigiu, a voz trovejando. Camila deu um passo à frente, protegendo Daniel inconscientemente. Pai, houve um colapso parcial no 3º andar e o consultor Daniel Vasconcelos agiu rápido. Estávamos injetando um agente de estabilização na viga de transição do 7º andar. Foi um procedimento de emergência para evitar um colapso em cascata. Aguiar se virou para Daniel, o sorriso de tubarão sumindo, substituído por uma carranca de puro ódio. Você injetou o quê? Quem te deu permissão para mexer na estrutura do meu prédio, Vasconcelos? Você é um consultor, não um técnico de manutenção. Eu agi para salvar seu prédio, Dr. Aguiar. E sua filha. A falha no 3º andar causou um assentamento perigoso. Tivemos que aliviar a carga no 7º andar e estabilizar a viga. Daniel respondeu, mantendo a calma. Aguiar se aproximou, o corpo tremendo de raiva. Ele olhou para o inclinômetro que Daniel havia esquecido no chão, depois para a fissura no mármore.
Você está inventando histórias para justificar um vandalismo. Não há falha estrutural neste prédio. O problema foi um incêndio elétrico na garagem. E você, Vasconcelos, está demitido. Saia daqui agora, ou eu chamo a polícia por invasão e danos à propriedade. Ele não está demitido, pai. Ele salvou a vida de todo mundo. Camila gritou, entrando na discussão. Cale a boca, Camila. Você está histérica. Não se meta nos meus negócios. Aguiar rugiu. Daniel sabia que era a hora. Ele precisava jogar as cartas dele. Não sou Daniel Vasconcelos, doutor Aguiar. Sou Daniel Almeida. Daniel disse, a voz baixa, mas cortante, como aço. O ar congelou. Aguiar paralisou. O nome, o rosto, a lembrança daquele garoto que ele havia esmagado. Impossível. Aguiar murmurou, pego totalmente de surpresa. Eu voltei, Aguiar, e eu tenho a prova de que você sabia da falha no 7º andar desde 2017. Eu tenho os relatórios de inspeção que você escondeu no seu cofre. Eu sei que você cobriu o problema com mármore e gesso, Daniel disse, tirando o celular e mostrando as fotos dos documentos. O rosto de Aguiar ficou púrpura. Ele se virou para Camila, que estava chocada. Ela tinha acabado de ouvir a confissão do pai, não pela boca de Daniel, mas pela reação desesperada de Aguiar. Camila, não dê ouvidos a esse mentiroso. Ele é um sabotador. Ele está tentando me chantagear. Aguiar gaguejou, tentando controlar a situação. Não, pai. Ele acabou de arriscar a vida dele e a minha para salvar o seu prédio. E eu vi a fissura. Eu sou engenheira. Eu sei o que vi. Camila disse, a decepção e a dor na voz. Aguiar deu um passo ameaçador em direção a Daniel. Você acabou de assinar sua sentença de morte profissional, garoto. Eu vou te processar. Eu vou garantir que você apodreça na cadeia por extorsão e atentado à propriedade. Daniel deu um passo para trás. Não por medo, mas para se afastar da fúria cega do homem. Você não pode me processar por expor a verdade, Aguiar. O prédio está instável. Eu acabei de estabilizar o 7º andar. Mas o 3º andar precisa de reforço imediato, ou a estabilização que eu fiz não vai aguentar a fadiga a longo prazo. Aguiar olhou para os advogados. Tirem esse louco daqui, agora! Os seguranças se moveram. Daniel sabia que não podia resistir ali. Ele tinha feito o que precisava, salvado a vida de Camila e estabilizado o prédio. E ele tinha plantado a semente da verdade na cabeça dela. Enquanto os seguranças o agarravam, Daniel olhou para Camila. Os olhos dela eram um misto de gratidão, pavor e amor recém-descoberto. Camila, Daniel disse, forçando-se a falar por cima dos seguranças. A estabilização é temporária. Você precisa de reforços internos no 3º andar. Reforços de aço. Não deixe seu pai encobrir isso de novo. A vida de todos está em suas mãos. Daniel foi arrastado para fora do 7º andar, com a certeza de que a vingança tinha se transformado em um plano de salvamento. Ele tinha a prova contra Aguiar, mas agora sua prioridade era garantir que Camila salvasse o prédio. Ele foi levado para o térreo, onde a polícia e os bombeiros estavam no controle. Aguiar, usando sua influência, garantiu que Daniel fosse levado para uma delegacia para esclarecimentos sobre vandalismo e a falsa identidade, antes que ele pudesse falar com a imprensa. Enquanto era colocado na viatura, Daniel olhou para o edifício Ômega. Ele havia voltado para derrubá-lo, mas havia acabado de salvá-lo. E no processo, havia se apaixonado pela filha do inimigo. A vingança estava em espera, mas o perigo não. Daniel sabia que Aguiar faria de tudo para encobrir o que aconteceu. E a única pessoa que podia parar Aguiar era Camila. Daniel estava preso, mas ele tinha um plano. Ele precisava de Camila para libertá-lo, não da cadeia, mas da mentira que Aguiar tentaria impor sobre o Ômega. E o tempo estava correndo. O polímero que ele injetou era forte, mas era apenas um curativo. A verdadeira batalha para salvar o Ômega e expor Aguiar estava apenas começando. E o coração de Daniel, que estava dividido entre a justiça e o amor proibido, precisava de uma resposta. Ele tinha que confiar que Camila, a filha do tubarão, tinha o caráter para nadar contra a correnteza e fazer a coisa certa. A viatura da polícia era quente e apertada, e Daniel sentia o cheiro de suor e frustração. Ele estava algemado,
sentado no banco de trás, enquanto o edifício Ômega ficava para trás, imponente e traiçoeiro contra o céu cinzento. A vingança, ele pensou, tem um cheiro diferente da justiça. A vingança era amarga e satisfatória, a justiça era um trabalho sujo e perigoso. Na delegacia, a pressão de Aguiar era palpável. Daniel foi colocado em uma sala fria, e o delegado, um homem cansado que parecia querer apenas ir para casa, estava sob ordens claras de manter o caso em sigilo e de incriminar Daniel rapidamente. Daniel Vasconcelos, ou Almeida, seja lá quem você for, o delegado começou, folheando a papelada. O doutor Aguiar é muito claro. Você é um ex-funcionário ressentido que falsificou credenciais para invadir e danificar uma propriedade privada, pondo em risco a segurança, vandalismo e falsidade ideológica. Eu sou um engenheiro que salvou o prédio dele, e a filha dele, e eu tenho a prova de que o doutor Aguiar sabia que o Ômega ia falhar. Daniel rebateu com a voz firme, apesar da situação. Provas? O que você tem são fotos de documentos que você roubou. Isso só aumenta seu problema, meu amigo. Daniel sabia que a lei, no Brasil e em qualquer lugar, muitas vezes serve a quem tem mais dinheiro. Ele não podia contar com a justiça policial. Ele tinha que contar com Camila. Ele exigiu seu direito a um telefonema. O delegado hesitou, mas permitiu, supervisionando a ligação de perto. Daniel discou o número de Camila. Ela atendeu no segundo toque, a voz tensa e baixa. Daniel, onde você está? Meu pai está enlouquecendo. Ele disse que você vai ser processado por terrorismo corporativo. Escuta, Camila, não temos tempo para isso. Eu estou detido. E seu pai vai encobrir a falha do terceiro andar. Eu sei que ele vai. O polímero que eu injetei só vai aguentar por umas 48 horas. Depois disso, a fadiga vai voltar, e vai ser pior. Eu sei. Ele acabou de me dizer que vai fazer um revestimento estético para cobrir o buraco da garagem e que vai dizer que foi um problema de infiltração. Ele está controlando a imprensa. A voz dela estava cheia de desespero. Você tem que me ouvir com atenção. Lembra das fotos que eu te mostrei no celular? A documentação do projeto de revitalização? Aquelas fotos contêm os relatórios originais de 2017 e 2018 que provam que seu pai sabia da falha do sétimo andar. Você tem que tirar essa informação do prédio. Não confie no seu computador do escritório. Use um canal externo. Daniel usou a linguagem técnica para mascarar a verdade da ligação. O projeto de revitalização era o código para os relatórios que condenavam Aguiar. E o que eu faço com isso? Camila perguntou, tentando manter a calma. Você tem que entregar isso a alguém que não possa ser comprado. Um jornalista investigativo. Alguém que tenha coragem de enfrentar seu pai. E você tem que exigir, sob a sua autoridade como engenheira e vice-presidente, que a construtora Aguiar compre e entregue o caminhão de aço, o material para o reforço permanente do terceiro andar. O caminhão de aço, reforço de pilares. Entendi. Camila sussurrou. Você tem que ir contra ele, Camila. Não por mim, mas pelo prédio, pelas vidas. Eu sei que é difícil. Mas você é a única pessoa que pode fazer isso sem que seu pai suspeite de imediato. E eu confio em você. O delegado tossiu alto. Acabou o tempo, Vasconcelos. Eu te amo, Daniel disse, impulsivamente, antes que a linha fosse cortada. Ele se arrependeu no segundo seguinte, mas a verdade já tinha saído. Camila ficou em silêncio por um momento. Eu sei, Daniel. Eu vou fazer o que precisa ser feito. A linha ficou muda. Daniel foi levado para a cela, mas ele sentiu um alívio estranho. Ele tinha plantado a semente da verdade e do amor na única pessoa que poderia fazer a diferença. Camila desligou o telefone e sentiu as lágrimas escorrerem, não apenas pelo medo de perder Daniel, mas pela certeza de que seu mundo havia desmoronado. Seu pai, o homem que ela admirava, era um criminoso imprudente. Ela limpou o rosto e se recompôs. Ela estava no escritório principal da construtora Aguiar, longe do Ômega, mas a tensão era a mesma. Dr. Aguiar entrou na sala, exalando poder e frustração. Camila, você está aqui. Ótimo. Liguei para o pessoal de relações públicas.
A versão oficial é que houve um pequeno incêndio causado por um curto-circuito. Não houve danos estruturais. Apenas uma pequena rachadura na laje da garagem, que será resolvida com um revestimento de polímero injetável. E o Vasconcelos? Ele vai mofar na cadeia por um bom tempo. Camila olhou para o pai e viu o tubarão, o predador que Daniel havia descrito. Pai, o polímero injetável não é suficiente, ela disse, a voz surpreendentemente calma. Aguiar parou, surpreso pela resistência. O quê? É o polímero que usamos em todos os pequenos reparos. Não seja ridícula, Camila. Você está sob estresse. Não estou. Eu sou engenheira, pai. E o Daniel, ou Almeida, como queira, estava certo. O colapso do terceiro andar foi causado pela falha de fadiga do concreto, não pelo fogo. O fogo foi a cereja do bolo. E o sétimo andar está sob tensão máxima. Precisamos de reforço estrutural permanente. Eu preciso de um pedido de compra imediato para a aquisição de perfis de aço de alta resistência para reforçar os pilares centrais do terceiro andar. Aguiar riu, uma risada seca e sem humor. Aço? Você sabe quanto custa isso? E o tempo que leva? Isso vai parar a operação do prédio por meses. O Ômega tem que estar operacional em 48 horas, antes que os acionistas surtem. Vamos cobrir o buraco, dizer que foi um acidente com um caminhão e vida que segue. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer agora, pai. Mas o prédio está comprometido. Você está colocando lucro acima da vida das pessoas. Camila explodiu, a raiva finalmente superando o medo. Aguiar se aproximou dela, o rosto a poucos centímetros do dela. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, Camila. Eu te coloquei nesta posição. E se você tentar sabotar o meu plano, eu garanto que você perde sua licença e seu nome. Assim como aquele infeliz do Almeida perdeu o dele. Camila engoliu em seco. Ela tinha a escolha. A lealdade ao nome Aguiar e uma vida de riqueza e mentiras, ou a lealdade à verdade e ao homem que amava, enfrentando a ruína. Ela deu um passo para trás. Eu sinto muito, pai, mas eu não vou ser cúmplice de um assassinato em potencial. Aguiar ficou lívido. Você está me ameaçando? Estou te dando uma chance de fazer a coisa certa. Se você não autorizar o reforço de aço em 1 hora, eu vou para a imprensa, e eu tenho as provas que incriminam você. Aguiar gargalhou, mas havia um nervosismo em seus olhos. Você não tem nada. O cofre foi revirado e trancado, e aquele bandido está na cadeia. Camila pegou seu celular, que estava gravando a conversa. Ela se afastou e ligou o computador, abrindo um e-mail pré-escrito. Eu tenho a verdade. E eu tenho o contato de um jornalista que Daniel Almeida pesquisou há anos, aquele que derrubou a construtora Moura por corrupção. Você sabia que ele estava pesquisando ele, não sabia? Eu acabei de enviar a ele todos os relatórios que você escondeu no cofre, pai. E a gravação desta conversa. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortá-lo com uma faca. Aguiar, o tubarão, estava pela primeira vez na vida, sem dentes. Ele olhou para Camila, não com raiva, mas com uma traição profunda. Você traiu seu próprio sangue por aquele lixo? Eu traí a mentira, pai. E eu estou protegendo a minha própria honra. E o Ômega, Camila respondeu fechando o laptop. A bomba explodiu na manhã seguinte. O jornalista, um veterano chamado Ricardo Mendes, não perdeu tempo. A manchete estava em todos os grandes portais de notícias. Ômega Building, o escândalo da estrutura falsa. Documentos revelam que construtora Aguiar sabia do risco iminente. Os relatórios de 2017 e 2018, detalhando as falhas críticas no terceiro e sétimo andar, estavam lá, junto com a nota rabiscada de Aguiar ignorando o alerta. A cereja do bolo foi a gravação de Camila, que, embora editada para proteger sua identidade inicial, provava que o Dr. Aguiar estava tentando encobrir o colapso parcial da garagem. O efeito foi imediato e devastador. As ações da construtora Aguiar despencaram. A Defesa Civil e o Conselho Regional de Engenharia, CREA, cercaram o edifício Ômega, exigindo a interdição imediata do terceiro e do sétimo andar para inspeção e reforço.
Dr. Aguiar foi forçado a se afastar da presidência da construtora para cooperar com as investigações. Na verdade, ele estava se escondendo dos acionistas e da polícia, que agora investigava a denúncia de Daniel Almeida. Na delegacia, o jogo virou. Os advogados da construtora Aguiar tentaram manter Daniel preso, mas com a pressão da mídia e a confirmação das falhas estruturais, as acusações de vandalismo e falsidade ideológica desmoronaram. Daniel não era um criminoso, ele era o denunciante. Ele foi solto na tarde daquele mesmo dia. Quando Daniel saiu da delegacia, o sol estava se pondo. Ele esperava um táxi ou a solidão, mas quem estava esperando por ele, encostada em um carro simples, era Camila. Ela estava vestindo roupas casuais, os cabelos soltos, e parecia exausta, mas havia um brilho nos seus olhos. Daniel parou, sentindo o coração acelerar. Camila, você fez isso. Eu fiz o que era certo, Daniel, ela disse, caminhando até ele. O Ômega está interditado. O CREA está exigindo o reforço imediato e o meu pai... Bem, ele está sem voz, por enquanto. E você? Como você está? Eu perdi meu pai, perdi a estabilidade, perdi o sobrenome que me dava poder. Mas eu ganhei a minha consciência, ela disse, e um pequeno sorriso surgiu. E eu ganhei a chance de consertar o que ele quebrou. Daniel se aproximou, e o reencontro deles não foi de vingança, mas de alívio e promessa. Eu sinto muito pelo que eu disse na ligação. Foi no calor do momento, Daniel disse, um pouco sem jeito. Camila colocou a mão no rosto dele, o toque suave e elétrico. Eu também sinto muito, Daniel. Mas eu senti que era verdade. Eu te amo. Eu amo o homem que voltou para derrubar um prédio e acabou salvando ele e a mim. Eles se beijaram ali mesmo, na frente da delegacia, um beijo de cimento e aço, de promessa e de recomeço. Os meses que se seguiram foram uma loucura de trabalho, investigação e reestruturação. Camila, sob a supervisão do CREA e de uma junta de engenheiros independentes, assumiu a liderança do projeto de recuperação do edifício Ômega. Ela foi a única que conseguiu navegar no caos, porque ela era a única que entendia o projeto original e a extensão da fraude de seu pai. E ela precisava de Daniel. Daniel, agora com seu nome limpo e a reputação de um herói técnico, foi contratado como consultor principal para a recuperação do Ômega. Ele não voltou para o escritório de Aguiar, mas sim para o canteiro de obras, trabalhando lado a lado com Camila. Ele supervisionou a demolição segura da laje do 3º andar e a instalação dos novos perfis de aço que ele havia projetado anos atrás, antes de ser demitido. O caminhão de aço finalmente chegou. Ele também projetou um sistema de monitoramento de tensão permanente para a viga do 7º andar, garantindo que o prédio fosse mais seguro do que nunca. O Ômega não era mais o monumento de Aguiar. Era o monumento de Daniel e Camila, uma prova de que a integridade técnica pode vencer a ganância. Dr. Aguiar, enfrentando vários processos criminais e civis, teve sua licença cassada e perdeu a maioria de suas propriedades. Ele se tornou o símbolo da corrupção na construção civil, o tubarão que se afogou em seu próprio mar de mentiras. Um ano depois, o edifício Ômega foi reaberto, mais forte, mais seguro e com uma placa discreta no lobby, homenageando a equipe de engenharia que garantiu sua estabilidade. Daniel e Camila estavam no topo do prédio, no 30º andar, observando a cidade. O que vamos fazer agora, Daniel Almeida? Camila perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. O Ômega está salvo. Meu pai está fora de cena. A vingança acabou. Daniel sorriu, olhando para ela. O amor deles era a coisa mais sólida que ele já havia construído. A vingança acabou faz tempo, Camila. Agora é sobre construção. Construção de verdade. Eu pensei em abrir uma nova consultoria, focada em patologia estrutural, em consertar os erros dos outros, sabe? E eu pensei que eu precisava de uma sócia que conhecesse a podridão por dentro, mas que escolhesse a luz. Camila riu, um som alegre e sem reservas. Uma consultoria, com um engenheiro que foi preso e a filha do maior fraudador do setor? Nós temos a melhor história de marketing do mundo, meu amor. Nós sabemos onde o concreto falha e onde a mentira se esconde. Nós somos o futuro da engenharia honesta.
Eles se beijaram novamente, com a vista da cidade inteira a seus pés. O 7º andar, que deveria ter sido o palco da ruína de Daniel, acabou sendo o ponto de partida de sua nova vida. Ele perdeu o emprego, perdeu a honra por um tempo, mas ele ganhou algo muito mais valioso: a chance de ser um herói de verdade e o amor proibido que se tornou o alicerce mais forte de sua vida. E o Ômega, meu amigo? O Ômega ficou de pé, como um lembrete de que, mesmo nas estruturas mais sólidas, o que realmente importa é a base de confiança que a gente constrói. E a dele, finalmente, estava inabalável.